Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma meditação para o seu coração. Meu nome é Esmael e o nosso texto de estudo de hoje está lá em Mateus capítulo 16, do verso 15 ao verso 17. E aqui o texto diz exatamente o seguinte, E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Nós temos um excelente livro nas nossas mãos, que é chamado Bíblia. E a Bíblia, ela é a revelação divina, ela é a palavra de Deus que está à nossa disposição para entendermos quem é Cristo. Mas muitas vezes nós não damos o real critério e a real importância para a Bíblia, principalmente quando nós falamos sobre três aspectos, sobre aspectos para entendermos a Bíblia, sobre a revelação, sobre a inspiração e sobre a iluminação. E durante essas próximas 3 semanas, nos próximos 3 sábados, eu convido você a entendermos melhor um pouquinho sobre cada aspecto. Nós vamos falar um pouquinho sobre a revelação bíblica, nós vamos ver que a revelação ela pode ser separada em 2 aspectos, revelação de uma forma geral e revelação de uma forma específica. Nós veremos um pouquinho mais sobre a inspiração bíblica, a inspiração dos autores bíblicos e quem é o real autor por trás de tudo, e também veremos um pouquinho mais sobre a iluminação, para entendermos melhor qual é este aspecto. Mas por que eu resolvi falar com esse texto, abrir esse nosso estudo que nós vamos ter nessas próximas 3 semanas com esse texto? Porque quando nós olhamos um pouquinho mais abaixo deste capítulo e nós vamos ali do verso 21 em diante, nós vemos uma coisa muito interessante. Aqui o texto diz assim, Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se para Pedro e disse, Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então, por que é importante nós olharmos para a Bíblia? Para não cometermos este mesmo erro de Pedro. Pedro, eu sempre falo que Pedro representa o cristão comum, ele representa eu e você. Por quê? Porque Pedro é impulsivo. Pedro muitas das vezes vai se colocar em situações nas quais com certeza eu e você estivéssemos na mesma opção, nós também cairíamos. Mas o interessante de nós olharmos para esse texto é que logo após Pedro falar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, ele fala que Jesus não precisava passar por todo aquele sofrimento. Ou seja, Pedro estava tentando impedir que Deus salvasse o próprio Pedro. E aqui, por isso que é importante nós olharmos para a Bíblia, porque a Bíblia é o meio de conhecermos a salvação. E quando nós não entendemos a Bíblia, nós estamos fazendo igual Pedro, nós estamos impedindo Deus de se revelar a nós e impedindo que nós possamos realmente compreender o plano da salvação e o plano de redenção que Ele tem para mim e para você. Então, por isso que você tem a oportunidade durante todos os dias de estudar um pouco da palavra de Deus, e eu quero ajudar você, tanto no comentário da lição, como nós temos feito diariamente de domingo a sexta-feira e também nesses próximos 3 sábados, para você entender melhor sobre alguns aspectos básicos da Bíblia, para que esta palavra de Deus, para que esta Bíblia possa te ajudar a entender mais de Jesus, para melhorar o seu relacionamento, para que você possa fazer igual Pedro e falar, Jesus Cristo, você é o Filho de Deus, eu não tenho dúvidas nenhuma em relação a isso. E para você não fazer igual Pedro, que faz logo depois de tentar impedir Cristo de salvar você mesmo. Então eu convido você a, neste momento, a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado Pai por mais um dia, obrigado Pai por esse breve estudo de hoje, onde nós olhamos para um texto de Pedro, um texto ali de Mateus, Pai, onde Pedro se apresenta e ele cita que Jesus realmente é o Filho de Deus. E também, posteriormente, ele fala que não queria que Jesus morresse. Ou seja, ele estava tentando buscar e impedir a sua própria salvação, Pai. E tudo isso porque ele não tinha compreendido realmente a própria palavra de Deus, tanto que diversas vezes foi necessário que Cristo se apresentasse e explicasse a palavra para eles, Pai. Neste momento, nós temos a oportunidade de entender um pouco mais a Tua Palavra, Pai, de conhecer um pouco mais a Ti, através do estudo da Palavra de Deus, através da Bíblia, Pai. Que o Senhor possa nos auxiliar a compreendermos, a entendermos realmente qual que é o plano da redenção que nós temos, Pai. Que o Senhor possa também fortalecer o nosso coração, fortalecer o nosso estudo, Pai, para que todos os dias possamos ler uma pequena porção da Bíblia, Pai, para que todos os dias nós possamos estar fortalecidos
estudando a Tua Palavra, Pai. Que o Senhor nos ajude nessa nossa caminhada, nessa nova semana que está se iniciando, que para nós é desconhecida, mas para o Senhor é totalmente conhecida, Pai. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja e que possamos todos os dias estudar a lição dos jovens, estudar a Tua Palavra e que sábado que vem possamos entender um pouquinho mais sobre a revelação que o Senhor apresenta através da Tua Palavra. E tudo isso, Pai, eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém.